Olá! Os policiais militares vão às escolas e conversam com crianças e adolescentes sobre violência, bullying e como dizer não às drogas. Esse é o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência no Estado de São Paulo. Para essa visita, as instituições precisam entrar em contato com o batalhão da Polícia Militar. Mas um projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Moraes, do PSC, quer tornar obrigatório o programa em todas as escolas públicas e privadas do Estado. E para discutir o assunto em discussão, recebe hoje a doutora Tereza Messder Andion, que é psicopedagoga clínica, o capitão PM Luciano Quemelo Borges, que é chefe da seção de Relações Institucionais, Nacionais e Internacionais e de Cooperação em Polícia Comunitária, e a capitão Regina Célia de Oliveira Salineiro, que é coordenadora técnica do Centro de Treinamento PROERD São Paulo. Obrigada pela presença de todos, sejam bem-vindos aqui no programa. Bom, agora nós vamos conhecer um pouquinho desse projeto de lei. O projeto de lei é o número 1341 de 2014, de autoria do deputado Rodrigo Moraes, do PSC, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o projeto. Esse projeto ele vem de encontro porque nós nos utilizaremos da Polícia Militar para que eles possam, né, ali junto com as demais entes que têm experiências nessa área, está indo às escolas, tanto privadas como públicas, e está orientando os nossos jovens dos malefícios da droga, do que a droga pode ocasionar, o que pode trazer de mal, porque aquele que se aproveita até da inocência da nossa juventude, que se utilizam de mecanismos e acabam destruindo a vida daquele jovem, e o custo para o Estado, para a União, é um custo enorme para tentar recuperar essas pessoas, né? Então, eu como um jovem parlamentar, com 30 anos de idade, Deus trilhou o meu caminho para que eu pudesse chegar aqui hoje. É lógico que eu tive um apoio muito grande dos meus pais. Eu tenho meu pai também, que é deputado federal, que é o missionário José Olímpio. Tive um apoio da família, mas logicamente, em primeiro lugar, de Deus, e também criei essa resistência, porque eu estudei muitos anos em escola pública, também estudei em escola particular. E apesar de eu ser novo e ter me desviado desses caminhos, a gente viu muitos companheiros nossos que também tinham grandes projetos na vida, e outros já faleceram, outros enveredaram nesse caminho ruim que é o das drogas, né? Então, nós com esse projeto temos essa intenção de que possamos trabalhar de uma forma preventiva, mostrando os malefícios da droga e buscando, sim, conscientizar esses jovens a criar uma resistência para que possam inibir, lutar contra esse mal, para que possamos, sim, ter um Brasil onde as pessoas tenham uma educação de qualidade e nós possamos, sim, ter os nossos jovens ocupando altos postos aí, não só na vida pública, mas também no ramo comercial, no ramo empresarial, no ramo industrial, para que o nosso país possa, sim, aí para o mundo aí fora, mostrar a nossa identidade, mostrar o nosso trabalho, e que a nossa nação tem tantas potencialidades aqui dentro, né? Tantos recursos naturais, como também outros recursos importantes que o mundo, o resto do planeta, muitas vezes não tem, né? Bom, então eu queria saber se vocês concordam, né, com esta obrigatoriedade de ter o projeto dentro das escolas. Eu queria que vocês falassem, né, capitão... Posso começar? A senhora que está sempre, né, com as crianças e os adolescentes, tem o respaldo deles. Como que é essa diferença? Na verdade, eu acredito que o PROERD não precisaria ser uma imposição por força de lei, mas muitas vezes nós temos que nos abrir mão de algumas coisas para poder fazer cumprir outras, né? E eu acho que vem em bom momento. Acreditamos em que pese o Estado de São Paulo já ter uma grande abrangência,
porque na nossa corporação, o PROERD ele já está institucionalizado. Então, nós temos a aplicação do PROERD em todos os batalhões da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que teve início lá em 1993. Eu era aluna da Academia do Barro Branco e a gente começou esse projeto pequeno na Zona Norte de São Paulo e no Colégio da Polícia Militar. E com o passar do tempo, com a aceitabilidade das escolas, da família, então nós fomos a cada ano desenvolvendo mais e mais escolas. A chegar o ano de 2014, né, a gente atingiu aí mais de 604 mil crianças só no ano de 2014. Nesses 22 anos de existência, o PROERD já atingiu 8 milhões. Mas, até então, ele não estava institucionalizado no Estado, de uma forma geral, com o amparo de uma lei que nos favorecesse, que desse, então, esse respaldo legislativo para a gente. E de bom grado que a gente vê mais esse suporte, é mais uma responsabilidade que a gente percebe que as autoridades e a população está querendo para que a gente consiga atingir aí um número maior ainda do que a gente já tem feito até agora. Então, é em bom momento e é muito bem-vindo. Capitão Luciano, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como funciona, né? Nós sabemos que a polícia vai às escolas, conversa com as crianças, são várias palestras, mas eu queria que o senhor explicasse como que é, né, cada dia essa visita, né? A Polícia Militar ela atua na prevenção e combate ao uso de drogas em várias frentes. O policiamento nosso, inibindo o consumo no dia a dia, que são as viaturas que estão nas ruas, e por intermédio de seus programas de responsabilidade social, sendo o mais tradicional de todos o PROERD, que a Capitão Regina domina, tem um entendimento de uma prática de décadas aí lidando com o tema. O grande tópico de tudo isso é que dentro das escolas nós precisamos conscientizar as nossas crianças e os jovens desde cedo. Por quê? Uma pesquisa recente, segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, demonstrou que 17% das drogas adquiridas pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes são adquiridas dentro da escola. Diferente de antigamente, que se falava, o jovem compra droga perto da escola, numa praça perto, eles estão comprando dentro da escola. E quem está sendo vítima disso? A família, que está sofrendo, os professores que estão sendo alvo da violência, porque cada vez mais cedo eles estão consumindo, cada vez mais cedo eles estão comercializando. Então o PROERD é uma ferramenta institucional destinada a orientar as nossas crianças, os nossos jovens, a dizer não à droga, à violência, ao bullying. A droga é um dos tópicos, não só a droga, ao bullying, outros tipos de temáticas que com certeza a Capitão Regina tem uma propriedade muito maior para lidar com essas temáticas. Eu vou até depois estender essa pergunta para a senhora, mas a gente vai falar agora com a psicopedagoga clínica, a Tereza. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do impacto, né, do uso das drogas no aprendizado, o impacto óbvio, negativo, e isso a longo prazo, né? O que acontece a curto prazo e a longo prazo? Eu penso que a droga, ela está numa matemática, ela está vencendo para a escola, né? E isso, assim, é muito ruim, né? Porque a gente vê que não só, como o capitão falou, as famílias, o próprio indivíduo, mas também os professores e toda a comunidade da escola, diretores, coordenadores e tudo mais, eles sofrem com esse impacto. E isso, se a gente for pensar a nível desse aluno, que ele está fora da escola, porque a droga, na verdade, eu fico sempre me questionando, ela é consequência ou ela é causa? Eu acho que é um ciclo vicioso, né? Na realidade, a educação de base, ela está muito ruim. Então, o aluno chega na escola, às vezes ele adquire ou desenvolve um problema de aprendizagem, uma dificuldade, e até às vezes ele tem um distúrbio de aprendizagem, que não existe um psicopedagogo clínico ou institucional que possa fazer esse diagnóstico, e ele acaba dentro da sala de aula ficando excluso, ficando à margem. Então, ele é mandado para fora da sala,
porque ele não lê, ele não tem acesso à linguagem, à leitura, não resolve um problema de matemática. Então, está instalado ali um problema de aprendizagem que é vindo de base, dessa educação de base, né, da primeira infância. E aí, o que acontece? Ele desenvolve isso e vai recorrer ao quê? A quem está motivado, que é a questão da droga, que está fora do muro da escola. E agora, para surpresa minha, 17% está sendo consumido e comercializado dentro da sala de aula e dentro do muro da escola. Então, assim, o impacto realmente é imenso. Eu acho que esse projeto, ele vem muito para contribuir nessa matemática, né? Para que seja mais um projeto que todas as instituições governamentais façam para que nos ajude, né? Professores, pedagogos, educadores, psicopedagogos, para que a gente possa trazer esse aluno motivado para a sala de aula e não para o traficante ou para o uso da droga, para que ele fique bem dentro do muro, dentro da sala de aula e não fora, né? E isso, claro, é uma pedrinha ali naquele lago, né, que vai se expandindo, porque na realidade isso só é um fator, né, de toda a situação que a gente vive, né, no momento. Capitão Regina, a gente, nesse bloco a gente vai focar um pouquinho mais na questão das drogas mesmo, né? O uso das drogas, sabendo que o PROERD trabalha em outras frentes também que são necessárias dentro das escolas. Mas essa questão das drogas, 17%, né? É um número muito alto de crianças conhecendo as drogas dentro da escola, usando drogas dentro da escola. A Polícia Militar, a presença dela já inibe isso? Ou é mais uma questão de inibir, ou ela traz um conhecimento, ela traz uma conversa, vocês acabam conhecendo os alunos? Como funciona essa parte? Eu acredito que sejam as duas coisas, né? Enquanto a doutora estava falando aqui, eu estava imaginando, a gente vem de uma sequência de uma desestruturação, no meu ponto de vista, familiar. Sim. Então, quando o problema se instala já no seio da comunidade, e a partir daí, a criança que está dentro de uma casa, que às vezes é só de pai ou só de mãe, ou às vezes 2 pais, 2 mães, enfim, de qualquer tipo de família constituída hoje, mas a questão de não estar forte, com autoestima elevada e estar sujeita a vários fatores de risco que a gente tem hoje em nossa sociedade, sim, com uma facilidade incrível de conseguir estar próximo, principalmente das coisas ruins, sim, que a gente tem hoje. Então, tudo isso são fatores que levam a criança a estar mais vulnerável a esse consumo. E aí ele transporta tudo isso para dentro do colégio, para dentro da sociedade, para o grupo de amigos, para a igreja, para tudo, qualquer lugar que ela vá frequentar. Então, eu acredito que isso é um somatório, talvez, de faltas de políticas públicas, por falta dessa estrutura familiar que está deficitária. Então, quando a gente vem com o trabalho de repressão, a gente sabe que está instalado um problema do tráfico, da boca, então a gente tem que agir realmente com força policial. E dentro desse trabalho de prevenção, falando mais aí com propriedade do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, a gente vem com uma roupagem um pouco mais amena, aquela em que eu falava no início com a doutora. Foi desenvolvido exatamente esse programa para que o policial militar, que ainda exerce sobre a criança aquela questão da personificação do heroísmo, dele chegar e poder passar algumas informações ali em 10 encontros, que hoje o programa a gente vai uma vez por semana em cada sala de aula, por 10 semanas. Então, desde o início, fazendo isso de uma forma lúdica, brincando, fazendo teatro, mas de uma maneira muito séria,
trazendo informações importantes que às vezes eles não conseguem, não com o professor e nem com a família, né? Então, a proposta do programa é essa, de levar esse conhecimento, e engana-se quem pensa que o ProERD, o policial vai lá e vai à sala de aula para falar da droga, do tipo de droga. A gente fala das consequências e a gente fala num universo tão maior que isso, que é do trabalho da autoestima, de você estar forte, da criança estar forte para receber qualquer negativa, dos limites, do respeito ao próximo, dele ser mesmo um cidadão de bem, fazendo uma gangue do bem, para ver se a gente consegue fortalecer e aumentar os fatores protetivos da criança. Ele estando forte para qualquer questão, seja droga, seja violência, ele está preparado para todas as outras desventuras, as outras dificuldades que ele possa encontrar ao longo da vida, em qualquer pressão, a pressão do companheiro, que é uma pressão muito forte, que a gente pensava antigamente, que a criança ela ia receber o oferecimento de um traficante, de uma... Não, hoje é o amigo. É o amigo. Então, a pior força é a força inimiga, que está ali ao lado, assim, como eu vou falar não para o meu amigo? Né? Então, essa é a maior dificuldade. Então, eles têm que estar fortes nesse aspecto e saber de todas as consequências que esse mal do século, que é a droga, está aí com essa disponibilidade toda. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais Em Discussão. Em Discussão está de volta e eu queria falar agora com o capitão Luciano. A gente está falando do ProERD, né, e até o projeto de lei 1341 de 2014, de autoria do deputado Rodrigo Moraes, do PSC, diz que prevê a obrigatoriedade do ProERD nas escolas estaduais de todo o estado, tanto as privadas quanto as públicas. E uma das frentes de atuação do ProERD é a questão da violência. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das ocorrências, do que acontece dentro da escola e que, né, causa essa violência, qual é a causa, o efeito? A violência é um fenômeno associado a diversos fatores. Começa da família, do exemplo que vem de casa. Parte também para a questão de autoridade dentro do colégio. Parte para a questão também da impunidade, porque muitos jovens, muitas crianças e adolescentes sentem às vezes equivocadamente. Eles têm a sensação de que estão protegidos pela lei e podem fazer tudo. São até mal assessorados no sentido de serem ensinados também, além dos seus direitos, dos seus deveres. Mas um dos fatores também é o consumo de drogas. O jovem está começando cada vez mais cedo a consumir o álcool. Essa é uma preocupação tão atual que recentemente, no dia 18 de março, foi alterado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aumentou-se a pena para quem vende, entrega bebida alcoólica para menor, inclusive com interdição de um estabelecimento comercial e multa de até R$10 mil, caso for surpreendido cometendo esse crime. Está muito presente também, não só nas escolas, em nosso país como um todo, né? O Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior de cocaína do planeta. E essas drogas, elas estimulam a maconha, que é uma droga que interfere na aprendizagem de um aluno, e também em sua abstinência o torna violento, que é uma das consequências da abstinência. Isso tudo se reflete em violência. Esse conjunto de fatores que eu enumerei para você reflete em violência contra o professor, contra funcionários de escola, contra policiais que muitas vezes são vítimas dessa violência, porque a Polícia Militar ela está atuante dentro das escolas, por intermédio do ProERD, por intermédio de outros programas como o JCC, o JBA, que é o Jovens Construindo a Cidadania, e o JBA, que é o Jovem Brasileiros em Ação. Também está presente por intermédio de uma modalidade de policiamento, que é o Programa de Policiamento Escolar. Então, os policiais passam nas escolas, conversam com os diretores, fazem intervenções caso se configure algum delito. Está sempre trabalhando em conjunto com o Conselho Tutelar, outros órgãos que assessoram nessa questão, em parceria com as escolas. Mas muito se depende da conscientização. Eu acredito que o grande fruto é a família oferecer esse suporte e o jovem receber uma educação, a família não transferir a educação para o professor. A família que educa. O professor ele ensina e participa também
da educação. Sim. Mas não é o policial que vai educar o jovem, não é o professor. Não é, o professor, o policial e a sociedade como um todo vai implementar a educação, o aprendizado de um jovem, mas a base é a família. E é isso que acreditamos que tem sido a grande raiz da violência em nosso país. Há um trabalho também com a família ou não? A família ela é assessorada por diversos programas sociais. Os policiais também eles são preparados, não só os do PROERD, como os policiais que trabalham diuturnamente, tanto aos arredores de escolas como no policiamento, a orientar os pais com relação à droga, principalmente com relação à legislação, a como conversar com uma criança, um adolescente, como identificar que um filho está usando droga, o que fazer para ajudá-lo. Então os nossos policiais eles são referências nesse sentido, assim como são os professores. E eles são preparados, são capacitados anualmente por um estágio de atualização profissional. Todo policial passa por um rigoroso estágio anual de aperfeiçoamento, no qual são debatidos diversos temas, incluindo da violência também associada às drogas. E quando os pais têm que tomar, né, liga ali o alerta, tem alguma coisa errada com meu filho? Os pais, se eles tiverem uma convivência com o seu filho, ele vai perceber que alguma coisa está acontecendo de errado em algum momento. Não pode se confundir isso com a síndrome da adolescência. Sim. O adolescente ele tem o prazer em ser rebelde em alguns momentos. Mas o pai, a mãe, ou o responsável legal, a família que está convivendo com esse jovem, ela consegue identificar sinais, que são distúrbios do sono, por exemplo. A droga tira o sono, nem todas. Existem drogas que o jovem dormia 7 horas, agora ele está dormindo 14, 15 horas, está acordando meio-dia, não está mais penteando o cabelo, não está cuidando dos seus trajes, ele não quer mais escovar os dentes, ele está desesperado, está pedindo mais dinheiro, está violento com a família, está agressivo, não quer participar de reuniões familiares. Então o pai tem que ter aquela sensibilidade, a mãe, de entender quais são os sintomas típicos, por exemplo, da adolescência e quais são os associados a drogas. Tem que estar atento a isso, a vigilância começa dentro de casa. O policial ele atua na consequência. Sim. E a família é a base de tudo. Doutora Tereza, a questão da violência, ela tem tomado proporções tão grandes, principalmente em sala de aula. Antes, né, eu acredito que nas nossas épocas escolares, os professores eram respeitados, né? Nós tínhamos respeito por eles. E hoje em dia parece que a coisa perdeu completamente, acho que junta a questão do uso das drogas. O que está acontecendo e como que vira essa sala de aula? O aprendizado, o que acontece? Essa pergunta é muito boa, né? O que está acontecendo? Quem somos nós para poder tentar, né, chegar a uma conclusão do que está acontecendo? Eu acho que o mundo está em viravolta, né? Uhum. A sala de aula sempre foi o lugar de acolhimento, né? E como o capitão falou, quem educa é a família e não a escola, não o professor, né? A escola é o lugar do conhecimento, da aprendizagem, né? Mas também eu penso que essa relação ensinante-aprendente, que é a relação do professor com o aluno e do aluno com o professor, é uma relação que ela está doentia, usando uma palavra bem pesada, mas eu acho que é impressão, porque quando um professor desacata, desrespeita o aluno, isso acontece, né? O aluno também se acha no dever e no direito, né, de vir e revidar. A gente tem visto ultimamente, né, com muita frequência de agressão dos alunos com o professor, né, do aluno arrumar cadeira no professor, da professora ser agredida com murros, né? Enfim, isso aí é o cúmulo, né, que termo usar, né? Da agressão ao extremo. Quer dizer, qual é a condição de aprendizagem que esse aluno pode ter no momento em que ele chega a esse extremo de explosão e de violência, né? Qual é a condição que esse professor pode ter de ensinar a esse grupo, a essa classe, nesse nível, né, tão negativo de troca de conhecimento e de aprendizagem. Então, eu acho que a gente precisa, e aí eu acho que vem a boa-vinda do PROERD. Boa-vinda não, porque ele já está no Estado há 22 anos, né? Mas, assim, sendo mais
uma medida, né, para que a gente possa proporcionar mais aprendizagem, mais a motivação desse professor para esse aluno. Eu acho que da parte do professor, ele precisa chegar mais perto desse aluno. Ele mesmo pode notar que o aluno está diferente em sala de aula, que o aluno está dormindo em sala de aula, que o aluno não faz nenhuma lição, né? Que o aluno não participa de nada. Então, eu acho que o plano pedagógico da escola, ele pode estar aliado a esse plano de ação do PROERJ, mais intenso, né? Que possa ser feito um programa de atividades lúdicas, com o tema da droga, mas voltado para todas as disciplinas. Então, por exemplo, uma gincana, onde a gente pode trabalhar a questão da droga com a linguagem, com a poesia, na aula de ciências, na aula de linguagem escrita, na aula de, enfim, redação, não é? Que esse tema possa ser um tema de abrangência para todas as disciplinas. Que aí eu acho que vai poder dissolver um pouco, né, essa ideia da droga. Eu acho que o professor pode, num contato mais único e singular com esse aluno, né, saber sobre a família, quem são os pais, quem é essa família, né? Você tem irmãos, se não tem, o que você gosta, o que você não gosta? Né? O adolescente precisa também de atenção. Esse adolescente também quer colo. Muitas vezes ele diz não a um amigo, como a capitã deu exemplo, mas na realidade ele sabe que aquilo está errado. Né? Mas é uma falta de orientação, às vezes, da própria família. Né? Porque essa família também está desestruturada. Então, veja, eu fico pensando que todos estão, cada um no seu nível, procurando uma função paterna, né? Quer dizer, essa família, quando descobre que esse filho está com o saquinho de cocaína no estojo do lápis, ele recorre ao policial para dizer o que é que eu faço com isso, né? O professor, quando vê que o aluno está numa condição de drogado na sala de aula, ele procura a lei, ele procura o ECA, ele procura, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que eu faço com um adolescente drogado? O que é que eu faço com um adolescente que me socou? Né? Eu vou para a delegacia, eu vou fazer um exame de corpo de delito, né? Que atitude tomar? Né? Que postura é essa? Quem sou eu? Sou professor, sou cidadão? Quer dizer, eu acho que também tem uma miscelânea aí, né, dos papéis, das identidades. Então, eu acho que a família precisa ter a identidade enquanto orientação e educação desse filho. O professor também deve poder olhar para esse aluno com um olhar de acolhimento, poder reconhecer essa patologia dele do momento, o uso da droga, a violência, a agressão, a escola como um todo, poder acolher para que ele não saia da escola, que ele fique fora do muro, né? Então, veja, eu acho que a violência, ela se expande novamente como essa pedrinha num lago, né? Acho que fica bem essa imagem. Sim. Mas eu acho que a gente precisa, enquanto sujeitos, enquanto cidadãos, enquanto toda a questão de instituição governamental, políticas públicas e tudo mais, direcionar mais esse olhar para esse sujeito. Né? E poder acolher esse sujeito. E isso se reflete numa das medidas nesse plano pedagógico, que eu acho que é essa mudança disso. E novamente falando de ter um psicopedagogo que possa, institucional, né, que ele possa estar ali para auxiliar esse professor. Nós não temos a nossa profissão regulamentada, né? Ela ainda está para ser aprovada. E na realidade a função do psicopedagogo é poder auxiliar esse professor a reconhecer esse tipo de aluno que está fora do contexto ali da aprendizagem, né? E saber o que fazer, né? E poder também auxiliar esse professor que também não sabe o que ele faz, né? Novamente, buscando aí alguém que tenha essa função paterna para poder direcionar. Talvez com a obrigatoriedade do PROERJ dentro das escolas, se cria até um auxílio para os professores, também uma orientação para os professores,
O que a senhora acha, capitão? Na verdade, ela já existe. Ah, sim. Como funciona? Né? Explica pra gente. Posso falar um pouquinho também da questão do treinamento Sim, do policial? sim. E eu chego, inclusive, nos vários programas que a gente tem dentro do PROERJ. Ótimo. O treinamento do policial, no primeiro momento, a gente imagina-se que ele seja voltado exclusivamente para a criança, mas não é. É muito mais abrangente, né? E tem alguns pré-requisitos que são obrigatórios para o policial militar que queira participar do programa. Então, o primeiro e o maior deles, que a gente segue todos à risca, mas o principal observado é o voluntariado. Então, o policial militar que queira, que se imagina em condição e que goste dessa questão da educação, do trato com a criança, de ir para a sala de aula. Então tem que ter um pendor, tem que gostar de fazer isso. Então esse é o primeiro pré-requisito. E outros que a gente acaba exigindo, a gente tem internamente nas polícias, na Polícia de São Paulo também, porque o PROERJ está em todas as polícias do Brasil, em 44 países no mundo, né, com o nome de DARE, que é o Drug Abuse Resistance Education, e nos países e nos estados aqui brasileiros ele chama PROERJ, Programa Educacional de Resistência às Drogas. E aí ele tem que ser voluntário, não ser fumante. Então o policial PROERJ, ele não pode fumar, até porque ele vai falar que o cigarro tem 4.700 substâncias cancerígenas, e aí no intervalo, ele ou na praia, fumar, ou no final de semana, a criança encontra com o policial, então alguma coisa vai cair em descrédito, porque se você fala, você também tem que dar o exemplo. Eles têm que estar no bom comportamento, tem que ter uma certa experiência também com a atividade fim, até para ele conhecer já toda essa dinâmica que é o trabalho do policial e essa ação que ele vai fazer de responsabilidade social. A partir disso daí, ele faz a inscrição e passa por um treinamento, que a gente chama o curso de instrutor PROERJ. São 2 semanas, 80 horas aulas. Ele sendo aprovado, ele vai para um estágio prático com outro policial, que a gente chama de mentor. Quem dá aula é o instrutor. E o mentor é aquele que já foi instrutor, experiente, e fez um outro treinamento de mais 40 aulas. Então, esse mentor acompanha o instrutor nesse estágio prático, e aí ele estando apto, se ele for aprovado, só então é que ele pode começar a dar as lições do programa. Bom, falar dessa questão do treinamento em si, eu gostaria de deixar claro que existem outros currículos que não só o da criança e do adolescente. Tem também o currículo para a educação infantil, que são para os pequenininhos, então que já é um preparo para o 5º ano do ensino fundamental. Aquela idade, a faixa etária entre 9 e 11 anos que a criança está, e que ainda não teve, a maior parte das vezes, ainda não teve o contato com a droga. Então, um trabalho de prevenção é você agir antes que o mal esteja instalado. Sim. Então, daí a escolha pelo programa dos Estados Unidos, quando foi criado, de ser nessa faixa etária. Sim. Um outro currículo é o do 7º ano, também do ensino fundamental, e aí ele é também de 10 horas aulas e mais informações complementares ao que já tinha sido ensinado no 5º ano. E o currículo para pais e professores, pais ou responsáveis, né, e professores. Interessante. São 5 encontros de aproximadamente 2, 3 horas, dependendo da comunidade local, em que o policial PROERJ vai falar exatamente de como a família e o professor pode estar atento a todas essas dificuldades, a esses sinais que o jovem possa ter, e
para poder agir e auxiliar, porque o policial vai na sala de aula uma única vez na semana por 10 encontros. E a partir daí, quem continua com o aluno é o professor durante o horário pedagógico e depois a família. Então, a intenção de se ter essa abrangência de todos esses currículos é que a família também esteja preparada para dar continuidade desses ensinamentos quando os policiais não estiver presente. Porque a gente não consegue onipresença, mas é uma forma que o programa achou de também estar instruindo toda a família, e ela também está preparada e fortificada para dizer o sim, para dar o limite e para observar quando houver essas possíveis alterações e irregularidades. Tá ok. Bom, nós vamos dar um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais Em Discussão. Em Discussão está de volta. Capitão Regina, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente do surgimento, né, do ProERD, e falasse um pouquinho até de... Agora a gente vai falar nesse bloco sobre bullying, e que é uma das frentes que o ProERD trabalha. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, então, como foi criado até chegar no bullying. Perfeito. O ProERD, na verdade, não é um programa de origem nacional. Ele teve sua origem nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles, na década de 80, foi no ano de 1982, quando lá no país houve uma grande apreensão de drogas, e aí partiu por conta do problema que se vivenciava naquela comunidade, o chefe de polícia local, através do Distrito Unificado Escolar também, pedagogos, psicólogos se reuniram e falaram: nós temos que dar uma resposta à altura deste problema, porque só a questão da repressão faz apreensão, aí volta o consumo e tal. Assim, teve uma apreensão gigante em 1982. E aí qual era a ideia? Se apreendeu mais de 20 toneladas de droga, vai faltar droga no mercado. Mas, para surpresa de todos, não faltou droga e sequer aumentou o valor da droga. Então, percebeu-se que o problema era maior do que, de fato, as pessoas imaginavam que fosse. E aí resolveram criar esse programa chamado DARE, Drug Abuse Resistance Education, e com a intenção de levar algo diferente, de forma preventiva, não trabalho só na repressão, e criado especificamente para o policial fardado, para ir para a sala de aula, porque era o diferencial que se tinha. Porque o professor está ali todos os dias, dá as disciplinas regulares, mas o policial chega uma vez por semana, com um assunto diferente, com abordagem diferente, falando de forma lúdica. Então isso causa um fascínio por parte da criança, e aí fica mais fácil, eu acho que a doutora até pode falar melhor disso, de fato a criança aprender. Então chama atenção de outras formas que não a tradicional. E aí foi evoluindo, dentro do próprios Estados Unidos, ele foi rapidamente passado para outros estados, até chegarmos no Brasil, que foi em 1992, a primeira polícia que aderiu ao programa foi o estado do Rio de Janeiro, até pela problemática que o Rio vive, na estrutura geográfica que eles têm, dos morros e tal. E no ano seguinte, quando oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em uma viagem de estudos aos Estados Unidos, conheceram o DARE naquela oportunidade, falaram: nossa, que bacana, nós precisamos levar esse programa para a Polícia de São Paulo também. Aí, para surpresa nossa, no Rio de Janeiro já tinha, então foi feito todas as tratativas e acabou vindo o pessoal do Rio de Janeiro, acompanhado por um policial de Los Angeles, o Steve Kaiser, que veio supervisionando os trabalhos e aplicou esse programa para a Academia do Barro Branco. Naquela ocasião eram 5 oficiais e 25 alunos oficiais. Eu era aluna do primeiro CFO,
né, primeiro ano do curso de oficiais, e tive o privilégio, a satisfação de poder participar, e desde então a gente vem trabalhando. E aí conseguimos expandir o programa para todo o estado de São Paulo, então todas as unidades operacionais hoje da Polícia Militar têm o programa ProERG. As escolas que quiserem participar, forem interessadas, devem entrar em contato através das suas regiões, né? E a gente também pôde participar da implementação do programa nos demais estados do país, né? Então, hoje, 44 países do mundo têm o programa, e o ano de 2010 foi um ano extremamente importante para a Polícia de São Paulo, porque nós começamos, durante a apresentação dessas lições, perceber que faltava algo. E aí a gente pediu para os Estados Unidos, para o DER Internacional, que cuida do ProERG no mundo, que fosse inserido no currículo também a questão do bullying e do crack. Que era... o bullying já existe há muitos anos, e o crack era uma tendência muito grande e evoluindo muito rápido. E nós não tínhamos uma base dentro do programa para fazer a prevenção com os escolares. E aí nos foi autorizado, hoje a gente passou essas 2 lições que foram incluídas no currículo para os outros estados também. E os Estados Unidos, através da Universidade da Pensilvânia, eles fizeram a atualização curricular deles, e neste novo currículo que chama Caindo na Real, que é uma linguagem mais próxima do adolescente, da criança, eles já colocaram também para o mundo todo a questão do bullying. E aí a gente trabalha bullying, cyberbullying, como a característica disso, como o aluno pode conversar com alguém que ele confie para poder dizer, olha, eu estou sendo uma vítima, porque muitas vezes ele se sente subjugado e não consegue falar para o pai, para o professor, que está sofrendo essa consequência, que são atos destrutivos de violência muito cruel. E aí a gente trabalha no fortalecimento também agora, de uma maneira um pouco mais conclusiva, um pouco mais incidente nesse ponto, e que é tão vulnerável para a criança. Capitão, a gente, quando fala do bullying, se lembra também da violência, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque às vezes você vê reações violentas dentro da escola, você não entende porque aquela criança, de repente, tão tranquila, tão doce, teve uma reação de violência, e ela já estava sofrendo bullying, sofrendo agressão psicológica, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. É comum? É interessante que as pessoas que nos estão assistindo saibam exatamente o que é o conceito de bullying e cyberbullying, talvez não entendam, né? É um tipo de violência, é uma violência psicológica. A gente conversa com quem sofreu bullying, essas pessoas algumas dizem até, para espanto, que preferiam ter sofrido uma violência física que ter sofrido essa violência psicológica, que muitas vezes vem por intermédio de xingamentos, de acusações, de críticas à compleição da pessoa, que ela é muito gorda, que ela usa óculos, que ela é muito magra. E isso vai, às vezes muitas pessoas, elas absorvem essa violência e deixam para explodir tudo de uma vez só. Então nós vemos muitos casos nos Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, a gente vê muito que aquele jovem, ele saca uma arma de fogo, vai para a sala de aula e atira contra 10, 20 pessoas. E você vai procurar um histórico e você vê que ela nunca apanhou, nunca foi vítima de uma violência física, mas ela vinha sendo vítima de bullying há muito tempo. Ela suportou aquilo por um certo tempo, depois ela expandiu isso numa forma de violência, matando professores, alunos, jovens, que até pouco tempo ela brincava no intervalo da sala de aula. Isso é comum? É muito comum em nossa sociedade há muito tempo. É que na época, o bullying, hoje o cyberbullying, né? O bullying por intermédio das redes sociais, que os pais fiquem orientados, isso configura crime, configura tanto para quem está cometendo, quanto para os responsáveis legais de um menor, né? Então é muito bom atentar, os pais precisam monitorar as redes sociais de seus filhos, sim,
O filho tem o seu direito à privacidade, mas o pai tem o seu direito a educar com a vigilância constante. Isso a gente não pode abrir mão, porque eu insisto naquela tecla de que a educação é a base de tudo. Hoje as famílias, elas tiveram alterações significativas com relação às da minha geração, por exemplo. Sim. Estamos aqui numa roda de debates em que há 3 mulheres e um homem. Há 30, 40 anos atrás, isso não se podia imaginar, que as mulheres ganhariam um campo do mercado tão grande assim, sairiam para o seu trabalho. E o que acontece? Muitas vezes os pais chegam tarde em casa, o pai e a mãe, para conversar com o seu filho, já chegam cansados e não dão atenção. Não dão atenção para o seu filho. Às vezes aquele filho está querendo falar, olha pai, hoje o aluno me chamou disso, me xingou daquilo, eu estou sofrendo essa ofensa, e os pais não ouvem. O importante... Às vezes o pai escuta, mas não ouve. Exatamente, ele está preocupado com as dívidas, está preocupado com os seus problemas e não dá atenção. Então temos que ter isso em mente. Não importa a quantidade de tempo que a gente passa com os nossos filhos, mas sim a qualidade desse tempo. Dá atenção. Porque se nós não dermos atenção, tem um mundo aí fora cheio de drogas que vai buscar essa atenção dele. Com uma droga que ele vai buscar para fugir dos seus problemas. E é aí que o traficante se aproveita daquela fragilidade do jovem que está sofrendo por violência, falta de atenção dos pais, e oferece um produto que vai fazer ele se desligar daquilo por alguns momentos e vai fazer ele se tornar um drogadicto, dependente, e vai se tornar uma pessoa violenta a curto, médio ou longo prazo, dependendo da substância. Doutora Tereza, em relação ao bullying dentro da sala de aula, como funciona essa questão e os professores conseguem lidar com isso? Eles estão vendo, a maioria das vezes, de frente, né? Eu penso que os professores, eles não estão preparados para isso. Realmente a gente precisa ainda lidar, conversar, discutir, fazer rodas de conversa, até entre os próprios professores, entre os professores e a família, entre os próprios alunos, né? Porque o bullying, ele não é só do aluno, né? Mas também o professor sofre o bullying por conta dos alunos. É aquele professor fulano de tal, é aquele professor que faz isso, né? E o professor também sente isso, né? Não estou querendo aqui defender lado nenhum, porque eu também vivo o lado do aluno, né? O aluno que sofre o bullying é um aluno que você vê, ele começa a cair as notas, ele começa a sofrer diversas dificuldades. As dificuldades de aprendizagem ou algum distúrbio de aprendizagem que ele tenha, muitas vezes isso é aumentado sensivelmente por conta do bullying que ele vem sofrendo. E às vezes ele não conta. Ele vive aquele silêncio, né? E ele vai sofrendo cada vez mais. E aí a autoestima vai ficando baixa. E o professor às vezes não tem esse olhar. Não só a família, mas às vezes esse professor também precisa ter esse olhar diferenciado para esse aluno que está sofrendo ali alguma coisa. É por isso que eu insisto na questão para os professores desse olhar diferenciado, desse poder estar perto do aluno, em todos os sentidos, até nesse que usa a droga na sala de aula, para ele não ficar mais excluído, né? Principalmente porque o professor, ele está ali, parece que ele recebe os primeiros sinais também, né? Então, um aluno que está sofrendo bullying, o rendimento dele cai, a atenção dele cai, ele fica mais introspecto. Mexe com todas as questões, né, cognitivas dele, atenção, concentração, ele fica extremamente distraído, extremamente em alerta. Sim. Qualquer coisinha ele já acha que aquele comentário, aquela coisa é com ele, né? Então ele se exclui dos grupos, né? Ele começa a ficar sozinho na escola, enfim, começa uma série de reações a essa situação do bullying. Bom, e com essa conversa nós percebemos que é preciso um trabalho em conjunto, né? A Polícia Militar tem feito a parte dela, a família, os professores, a sociedade. Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês, foi uma ótima conversa. E você, até o próximo Em Discussão. Até lá!